Mas o Brasil vai ficar rico, família. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Para quem acha que a música, a letra da música do Legião Urbana, que país é este, falava de índios mesmo, lá na floresta, se enganem e muito, porque os índios somos todos nós. Todos os brasileiros são os índios. Essa música já é antiga, mas a qualquer pessoa que não a conhecer, se você disser que ela foi feita para o momento atual, a pessoa acredita. É difícil não conhecer essa música, praticamente virou um hino. Mas as notícias do nosso país, meus irmãos, são as piores possíveis. Devido à alienação e o grande poder que alguns cabos eleitorais que estão por aqui, e são muitos, disfarçados de intelectuais, disfarçados de jornalistas, eles não só estão fazendo o povo aceitar as bizarrices, a exploração que está acontecendo no nosso país, como ainda defender. A pessoa que tem um conhecimento, ela tem o dom de questionar. Mas pessoas que nunca se interessaram por política, elas de repente viram que isso é importante, mas elas não têm o conhecimento apropriado para compreender a situação atual. Você precisa pesquisar. E pesquisa leva tempo, porque é muita informação. O ruim de muita informação é justamente isso, leva-se um tempo para a gente ir separando as coisas e começar a raciocinar em cima do que acontece. Sabendo disso, essas pessoas que muitas vezes falam com a linguagem, o linguajar do povão, eles conseguem convencer as pessoas e soltam meias verdades para conseguir esse feito. Então você vê hoje um país que tem petróleo e pessoas defendendo que tem que ser caro mesmo porque está caro no mundo todo. Tem um canal aqui de uma determinada moça e ela fez um vídeo e já conta com milhares de acessos. As pessoas estão realmente acreditando naquilo. Olha, tem que ser caro, é isso mesmo. Fazem comparação com países da Europa, que são países de primeiro mundo, porém não são ricos. Aquele continente já é chamado do velho continente, porque o que tinha de recurso ali eles já gastaram. Não é o caso do Brasil, que é uma criança ainda, mas que vem sendo explorada e explorada a todo tempo. Se você tivesse políticos sérios, eles estariam falando o que Dr. Enéas falava, que aquilo ali não era ideia de Enéas, era um diagnóstico. Ele, como médico, juntou especialistas no assunto, os melhores economistas vivos no país, e fizeram um diagnóstico do que era a nossa nação. Ali foi identificado que o nosso real não era real, que o Ciro aí defende, usa como mérito para que votem nele. Olha, eu fui um dos criadores do Plano Real. O Plano Real faliu a nação de vez. Era o plano de inflação contida. Uma hora tinha que explodir. As pessoas trocaram 2,750 por 1, e esse 1 hoje vale menos 5. As manchetes dos jornais e noticiários de rádio e televisão brindam-nos todos os dias com notícias belíssimas. Real chega a deflação este mês. Inflação deve chegar a 0. Será que isso é verdade mesmo? Será que está havendo mesmo estabilização? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico, foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias.
a indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo. O câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da passeata a Brasília? Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, que é podre, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Pagando-se juros de 2,5% ao mês sobre 80 bilhões, com B de bravo, bilhões de dólares, chega-se à cifra espantosa de 2 bilhões de dólares ao mês. São cerca de 65 milhões de dólares por dia. São quase 3 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha R$300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros, somente juros. Isso é ou não é empobrecer a nação? Mas eles não falam isso pra você. Eles estão caladinhos. Convenceram as pessoas que a privatização da Vale era uma coisa boa. A Vale, por si só, poderia nos dar a posição de país de primeiro mundo. Eu vou mais além, poderia nos dar a posição de potência mundial isolado, o país mais rico do mundo. Nós temos o monopólio dos melhores minérios aqui, que cada dia que se passa, por exemplo agora a bateria dos carros, não é que ela seja toda feita de nióbio. A bateria dos carros elétricos, ela não é toda feita de nióbio, mas ela tem componentes, e o componente essencial para ela funcionar, conseguir durar mais com as cargas, é o nióbio. O quartzo, você vê chips, placas, tudo tem quartzo, e nós temos de primeira qualidade. Então, se nós tivéssemos uma moeda verdadeiramente nacional, não um real dólar, que é o que se tem hoje, que dependemos de fatores externos para valorizar ou desvalorizar a nossa moeda, nós poderíamos ter um dinheiro fixo e atrelado às nossas riquezas reais e essenciais para o mundo. Mas convenceram as pessoas que a Vale precisava de investimento estrangeiro, que não investiram nada, apenas vendeu o controle da empresa e quem comprou passou a dizer a quem vender por quanto vender. Você imagina, você que é um profissional, um mecânico, o cliente chegasse com um carro com motor batido e dissesse: olha, você vai fazer o serviço, eu escolhi você e eu vou pagar apenas tanto, apenas R$50, e você vai fazer o serviço. E você dissesse: que bom negócio, cara, é o meu sonho. Você não ia dizer isso, mas imagine que tivesse alguém pago, influenciador, para convencer tua família toda que isso é uma coisa boa. É o que a gente tem hoje. Então perdemos a chance, literalmente perdemos a chance de ser potência mundial. Não seremos mais sem os nossos minérios. Não fosse isso, agora também vamos perder a nossa soberania, perdendo a energia. Querem privatizar tudo e entregar justamente para quem está causando a alta dos preços. Olha, precisamos vender e entregar para os lobos as galinhas. E as pessoas também acreditam nisso. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais.
para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Usiminas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida mobiliária era, em março de 94, 50 bilhões e meio de dólares. Em julho de 94, 59 bilhões e meio de dólares. Em julho de 95, com o ano do maquiavélico Plano Real, já era de 82,2 bilhões de dólares. Agora eu pergunto, do que adiantou vender as estatais? Vender a Excelsior do Espírito Santo por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Lembre-se, senhor telespectador, só juros. Querem vender também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Querem vendê-la por 7 bilhões de dólares, o que dá para pagar 3 meses de juros. Veja, senhor telespectador, somente juros. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só aumentando. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa podre não diz. Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? E o senhor comerciante, até quando vai aguentar? O senhor, que ganha um salário mínimo, que sempre ganhou apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro, que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar com certeza. Não dá para dizer em que momento isso vai ocorrer. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país.
cínico, porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando nossa terra para o abismo. Desumano, porque, à semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. Meu nome é Ernest. Estão colocando, por incrível que pareça, a culpa dos preços altos no salário do frentista. Já tem posto autorizado a trabalhar sem o frentista. Por que é que isso é possível? Por que é que uma coisa dessa, propostas, narrativas como essa não estão parando o Brasil? Porque quem está falando tem o respeito da população. Como eu estou dizendo para vocês, vários analfabetos políticos nunca se interessaram por política e acham que basta assistir uma matéria. Inclusive teve um aqui fazendo isso. Davi, você não entende nada de economia. Os 8 anos que eu já estudei aqui, lendo livros, indo atrás, fazendo pesquisa de impérios, não vale nada. O que vale é eu assistir um vídeo de algum cabo eleitoral disfarçado de jornalista ou intelectual de 15 ou 20 minutos e sair repetindo o que eles estão dizendo. Você quebra qualquer argumento perguntando, por exemplo, qual foi a economia que Paulo Guedes salvou? Se você faz uma pergunta dessa, eles não têm para te apresentar. Você quebra o argumento. Quem for humilde e analisar o que estamos dizendo há anos, cada vez que se privatiza, o país empobrece. E empobrecidos, o governo precisa continuar sobrevivendo. Por quê? O governo não diminui. Eles falam em enxugar a máquina pública, mas a máquina pública é eles. Eles são a máquina pública. Você viu algum político baixar o valor do seu salário? Perder alguma regalia? Todos eles, porque esquerda e direita é a mesma coisa. Até mesmo nos planos da privatização. Tem gente que diz, olha, mas o PT é contra a privatização, mas foi ele que transformou as nossas empresas em empresas mistas, ou seja, com acionistas estrangeiros de outros países, de outras grandes empresas dentro delas. Agora, a proposta do atual governo é, como está aqui na UOL e em diversos portais de informação, ó, Brasil de Bolsonaro, fim do SUS gratuito e das universidades públicas. Os cabos eleitorais, estava vendo lá o pano nos is, e eles dizendo isso, olha, o serviço das universidades é ruim, é caro e a gente tem que deixar de investir em universidades e investir no ensino fundamental. Para que esse tipo de argumento tivesse alguma moral, por que esses caras primeiro não mexem no salário deles? Por que não se diminui o número de parlamentar? Por que as obras públicas não começam a ser mais transparentes? Olha, foi dado 1 milhão para tal município. Foi comprado tantos metros de tijolos a tantos sacos de cimento a tanto. A gente quer transparência, porque tem o portal da transparência, mas a gente vê lá o quê? Os valores sendo distribuídos. Como é gasto a gente não vê. Agora, eu vou fazer um vídeo aqui com vocês, dando um rolé aqui na cidade. Vou ficar devendo esse vídeo, para você ver a quantidade de ruas onde mora milhares de pessoas dentro da lama e não tem calçamento. Enquanto outras zonas mais afastadas dos bairros, para pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, já está asfaltada, não é nem calçada, já está asfaltada com verba pública. Por quê? Porque tem prefeitos, pessoas de partidos políticos poderosas na cidade que pegam essas verbas e dizem, olha, construímos realmente ruas, foi pavimentado, mas nas ruas que as pessoas andam ou onde vocês têm seus terrenos para vender? Essa máfia, meu irmão, já existe há muito tempo e eu vou mostrar tudo isso num vídeo para vocês. Aqui o assunto é essa proposta do governo, acabar com o SUS, você tem que pagar o SUS e acabar com as universidades. Olha só aqui os detalhes. Militares querem poder até 2035 e fim do SUS gratuito, diz documento. Instituto Vilas Boas, Sagres e federalistas apresentaram um projeto de nação. O Brasil em 2035, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. O documento de 93 páginas foi desenvolvido por militares e civis e aborda 37 temas estratégicos. A matéria é longa, mas eu vou logo ao ponto principal, porque a mídia faz aquele papel de informar, né? Desinforma você dizendo que está informando, mas vamos lá. Entre as propostas está o pagamento de mensalidade pela classe média, pelas universidades públicas e pelo atendimento no SUS, Sistema Único de Saúde, o que deveria começar em 2025. Além disso, a partir de 2025, o poder público passar a cobrar indenizações pelos serviços prestados, exclusivamente das pessoas cuja renda familiar
fosse maior do que 3 salários mínimos, ou seja, em um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, o projeto pretende acabar com o acesso à saúde e à educação gratuita no país. É esse o homem que chamam de mito. É esse o homem que está, literalmente, fazendo muitas pessoas no país passarem fome e muitos ainda continuam apoiando. Agora baseado em quê? Em mentiras. Mentiras ditas por pessoas, repito, com carisma, que sabem falar a linguagem do povo. Antes desse governo não eram nada, não eram ninguém, ninguém conhecia, mas de repente começaram a ver que existia uma bolha que acha que entende de política sem entender de nada. Pessoas que têm um calafrio se pegar num livro. Nunca leu livro nenhum, nunca estudou nada e acha que pode entender alguma coisa simplesmente copiando as informações desses tidos influenciadores. Então, meu irmão, o resultado não podia ser outro. Essas propostas hoje que deveria parar o país vão sendo feitas e viram um projeto de governo. E isso está alinhado com o que a gente já vinha falado, que é projeto global. Lembra da Agenda 2030? Erradicação da pobreza, mas os milionários como Elon Musk, que estava aqui no Brasil, depois a gente vai comentar disso também, os milionários da elite, eles vão distribuir os seus bilhões que eles têm, trilhões, com o povo. Eles vão fazer isso? Eles não vão fazer isso. Os políticos vão diminuir os seus números e vão diminuir os seus salários? Não, também não vão fazer isso. Então como é que vai erradicar a pobreza? Aí você começa a entender que o que vai ser erradicado de fato é o pobre, meu irmão. É o pobre. Com essa polarização, não se vê mais o que é proposto, se vê quem diz e se apoia ou não, dependendo disso, não da proposta em si. Sendo realista, meu irmão, não é pessimista, não é teoria da conspiração, é sendo realista baseado nesses fatos e no comportamento da população. O que você acha que vai acontecer? Eu acabo o vídeo com essa pergunta, mas fique ciente, meus irmãos, que esse tipo de coisa já está sendo apresentado por que tem que ser feito, como vai melhorar. E não passa de mentiras, meus irmãos. Mentiras. Mentira em cima de mentira. O que eles querem de fato é acabar com toda a obrigação que o governo tem com o povo. E aqueles que não conseguirem sobreviver devido à tamanha exploração que eles mesmos fazem, né? Exploração essa hoje que você não pode abrir uma barraquinha de frutas de frente à sua casa sem a vigilância sanitária não vir levar todas as suas coisas e te multar. É debaixo dessas regras que nós todos temos que sobreviver e os pequenos benefícios que vinham através do governo em prestação de serviço que sempre foi defeituosa e agora nem isso o povo vai ter. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixa aí a tua opinião, o que é que vai acontecer com o nosso país com esse tipo de proposta. De fato, não dá mais para continuar com esse governo, meus irmãos. Nós voltaremos às 5 da tarde com mais um vídeo revelador para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!